Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, aqui do projeto Vamos Falar de FUM, em colaboração e transmissão na Bola TV. E para hoje vamos falar, obviamente, aqui dos novos campeões, Oklahoma City Thunder. Ganharam o derradeiro e o jogo da negra, o jogo 7, ou o jogo que toda a gente gosta de ouvir, como diz o grande e falecido Bill Russell. E, obviamente, essas finais que... Para muitos isso ia ser resolvido rápido, não é? Em 4 jogos, 5 jogos, sei quê, foram 7 que já não acontecia há 9 anos. E eu era o que eu pretendia. Eu quero sempre séries, sempre assim até à negra, sempre a dar. Muito bem, connosco para falar disto e também de uma certa troca que aconteceu, não é? Antes daqui do jogo 7 das finais. Tem grande relevância. Do Desmond Bain foi mais importante, obviamente. Temos aqui o Rafael Roldão e aqui o Bruno Tomás. Malta. Exato, estou a pegar comigo para a questão do bem. É claro que estou aqui a brincar com isso. Mas, malta, falando na questão das finais, não é? Na última vez que gravámos na semana passada, estava no jogo 4 e há 2 semanas estava tipo 1-1. Na semana passada estava 2-2 e esta semana, claro, tinha que acabar, obviamente. O jogo 7 não ia haver jogo 8 e jogo 9. E acabou o jogo Oklahoma a ganhar. O jogo 7 foi em casa, no jogo que ficou marcado, no jogo decisivo, não é? Jogo 7, ficou marcado pela lesão do Haliburton. Pronto, lesão que temeu-se o pior e afinal, vai ser mesmo pior, que foi a lesão no Aquiles, que com isto vai afastar, lá está, tal como aconteceu nestes playoffs, ao Tatum, ao Lillard, vai afastar a época toda, lá está, a próxima época toda. E isto também inclui os playoffs. Rafael, passando para ti, é verdade que pronto, tivemos o jogo 5, é verdade que o Oklahoma ganhou, o jogo 6 com os Pacers deram uma coça, vamos dizer assim, ganharam, mas foi uma coça, e depois tivemos este jogo 7, como eu digo, foi marcado aqui pela lesão do Haliburton, que obviamente, basta, campeões é como eu digo, campeões asteriscos não existe, mas mesmo assim os Pacers deram luta, não é? Mas passando para ti, que faz aí a análise do que viste desta semana de jogos das finais. Bem, antes de mais, olá a todos, pronto. Mas o que é que vi? Vi um bocado mais do mesmo de basquete, de espaços de basquetebol de uma das equipas muito fraquinho. Sim, muito, mas o que é que se está a passar aqui? Então o jogo 6, tu falaste da coça que os Pacers deram, um jogo muito fraquinho do Thunder. Eu esperava um bocadinho mais de uma equipa que podia ser campeã. Esperava um bocadinho mais, os Pacers fizeram o trabalho deles, mas também houve ali um bocadinho de fraqueza a mais do Thunder. Acho que acabam por ser umas finais que não foram estupendamente jogadas, foram bem debatidas, mas não foram grandes jogos. Longe disso, não foram aqueles jogos taco a taco, aquelas lutas intensas. Foram mais, e nós fomos falando aqui, os Pacers perderam este jogo, os Oklahoma perderam este. Não foi ali, ninguém ganha, acabou por ganhar o jogo de uma forma contundente. Se calhar o jogo 6, estás a dizer, os Pacers conseguiram fazer o trabalho deles. Mas esperava o jogo 7, tudo que estava a ver já esperava o jogo 7 acontecer. E o jogo 7, aquele início que antes do Haliburton se lesionar, ele acerta 3 triplos, tem 3 lançamentos conseguidos e esses 3 são 3 pontos. E portanto não sabemos o que é que podia vir ali nessa decisão. Eu disse que os Pacers eram equipa para ir fazer o teatro de ganhar a Oklahoma. Não sabemos, porque perderam, obviamente, portanto sabemos que perderam, mas não sabemos o que podia acontecer com o Haliburton em campo. Parabéns ao Thunder pela vitória. É a primeira vez que a equipa ganha e tendo em conta toda a história que tiveram na equipa, Kevin Durant, James Harden, Westbrook, Serge Ibaka, Kendrick Perkins, o craque, claro, conseguem ganhar o título. Acho que acaba por ser merecido, apesar de não ser tão dominador nos playoffs como foi na fase regular, acaba por ser um merecido. O SGA é o primeiro jogador a ganhar tudo o que há para ganhar. Todos os troféus que há para ganhar. MVP, Finals MVP, Conference Finals MVP. É mais do que merecido. Parece que vamos ficar... Eu não gosto desse, como tu disseste, de haver um asterisco
na final, mas parece que temos sempre poderia ser um jogo de 7 mais bem disputado. Foi até ao intervalo, acho que os Pacers deram uma boa resposta depois da lesão do Haliburton. Tentaram, aliás... Os Pacers, desculpa, Rafael, os Pacers estavam a 24 minutos de serem os campeões. Sim, verdade, estavam à frente no jogo, foram para o intervalo a vencer. Acho que vi ali, houve ali uma tentativa de resposta, mas não vi ninguém das pessoas que tentaram assumir, ninguém conseguiu realmente assumir e preencher a vaga que foi deixada pelo Haliburton. Porque o Haliburton não tem feito muitos pontos, não, mas é um jogador que mexe com o jogo de forma diferente. E vi muito não faz muitos pontos, mas para, quando tu tens um jogador que faz médias de pelo menos 10 assistências por jogo, é isso. 10 assistências provoca pelo menos 20 pontos coletivamente. Sim. Pelo menos. Não, e muitas vezes ele faz kick-out para fora, ou seja, penetra para a linha do... a linha do garrafão, para o garrafão e lança e passa para o colega que fica desmarcado num dos lados do 3 pontos. Logo aí, dizemos que ele, ou seja, ele sendo, e desculpa estar a interromper, mas ele sendo não sendo o maior marcador, ou seja, não é, quando comparamos com a estrela do outro lado, o Shai Gilgeous-Alexander, que tem médias de 31 pontos nos playoffs, aquilo que ele provoca tem um impacto também significativo no claro, coletivo. É isso que eu estou a dizer, que ele não faz os pontos, mas faz muito mais do que os pontos, as assistências, a maneira de jogar. O hockey no gelo tem uma estatística que eu acho muito interessante, que é a assistência secundária. Sim. É o pass to assist, que às vezes aparece, por exemplo, no 2K, na NBA, que é o pass to assist. Sim, exatamente. Acho que isso é uma coisa interessante, que às vezes a assistência não é o último passo, mas pronto, isso é outras questões. E portanto o Haliburton perderam isso, claro. E TJ McConnell, por muito bom jogador que seja vindo do banco, é diferente ter 20 minutos de TJ McConnell do que ter 30 minutos contra o SGA e contra os melhores do outro lado. Como eu estava a dizer, o Billy, o Mathurin tentou um bocado assumir o jogo, parecer aquele jogador, mas claramente estava em jogo não, e não conseguiu assumir isso. E então na segunda parte os Pacers foram perdendo aquele fulgor, foram caindo. Até li alguns que a lesão do Haliburton desfez lembrar o Euro 2016 em Portugal, quando o Ronaldo está lesionado, que juntou a equipa para ganhar o título em futebol, o Euro 2016. Aqui parecia isso, mas depois na segunda parte ali a falta de jogador. Vamos dizer que tiveram 2 partes e meia a disputar o título até ao fim, porque mesmo até o TJ McConnell no início do terceiro período faz, se eu não me engano, acho que ele chega a fazer 14 pontos no período, uma coisa... no terceiro período, desde que ele entrou, o TJ McConnell marcou 12 dos 15 pontos da equipa. 12 dos 15 pontos da equipa. Nesse período de tempo. Pois, a questão é, olhando para a equipa dos Pacers, sem ser o Haliburton, é do TJ McConnell que estamos à espera dos pontos? A questão é essa. Na verdade, deve ser do Pascal. E o Pascal fez aquilo que... Sim, o Pascal até o intervalo até portou-se bem. Aliás, no início sempre meteu um triplo também, ou seja... Sim, mas é diferente o Pascal Siakam ser a opção número 1 destacada. Não vão guardá-lo e vão atacar ali Hartenstein e o Holmgren vão estar ali de volta dele, ou quem quer que meta um leak para defender, e o resto o Mathurin não estava a dar. O Obi-Toppin acabou com 0 pontos, uma coisa que não aconteceu a série inteira. O Nembhard também não conseguiu a parte ofensiva, o Naismith também não apareceu a parte ofensiva. Depois ficou ali tudo um bocado escasso, porque cá está. O Haliburton também é importante para aquele movimento de bola. Só o Mathurin é que fez ali alguma coisinha. Tentou, e mesmo assim... Não foi no quarto período. Foi naquele quarto período. Tentou assumir. Mas também, lá está. Pegando... Porque o ataque dos Pacers, e nós sabemos perfeitamente, e aliás, na ausência do Haliburton ainda ficou bem mais nítido, não é? A ausência do Haliburton pelo resto do jogo todo, não é? Lá está, pelo resto dos basicamente 41 minutos, lá está, ele só jogou 7, os outros 41, não havia Haliburton para ninguém.
dependência da equipa. Claro que há momentos que a equipa não tem Haliburton, lá está, é alguns minutos que TJ McConnell, Nembhard, lá vão desenrascando e fazem boas contribuições. Aliás, TJ McConnell fez uns bons playoffs. Não foi só esse momento. Mais uma vez. E começou mal. E não os começou bem. Atenção. Exato. E o Nembhard também teve ali cada triplo neste jogo. Pelo menos 2 deles que, uau, fiquei assim. E já nestes playoffs também já marcou belos triplos. A questão é que uma coisa é jogar alguns momentos dos jogos, alguns minutos. Outra coisa é estar o jogo todo. É tipo o jogo todo, não é? E também é contra quem jogas, não é? E depois contra quem jogas. Exato. Para o outro lado é que tu tens Dort, Caruso, Cason Wallace, Jalen Williams e não sei quem. Fica complicado. E o ataque dos Pacers que chega ao fim só está entregue para estes 3 jogadores e às vezes pronto o Metro, não é? Os 3 jogadores estou a falar de McConnell, Nembhard e o Siakam e não dá. E às vezes os jogadores, tem que sair para descansar e... O Metro tem 24 pontos. O TJ McConnell tem 16, igualmente ao Siakam, e o Nembhard tem 15. A seguir a eles, o Haliburton com 9. Então, foi o quinto na marcador da equipa e jogou 7 minutos. O Haliburton, até no intervalo, curiosamente, era o terceiro melhor marcador do jogo. Exato, sim, pronto. Era só... Porque era o Shea, o Siakam, salvo erro, e depois era o Haliburton. Mas reparámos o efeito Haliburton não estar completamente bem, até se sentimos até no jogo 6, que ele jogou mais off-ball do que propriamente com a bola na mão. Eles estavam a protegê-lo de alguma forma, mantendo-o ali na linha de 3 pontos para ver se aguentava. E se tu reparares, Bruno, quando os Pacers estava a ganhar uma vantagem boa, o Rick Allen meteu logo no banco. Sim, ele fez 23 minutos. Ele fez 23 minutos no jogo 6. Exato, e quando o Rick meteu no banco e eu percebi, ok, ele só volta a jogar se a coisa apertar, ou seja, se o jogo OKC reduzir esta desvantagem e ficar ali nos 10 pontos, 9 pontos, ou pronto, por volta disso. A partir dali, eu percebi a estratégia, claro, é descansar aqui o Haliburton, está mais condicionado, porque a seguir temos jogo 7, ou seja, vamos ter daqui uns dias jogo 7. Eu percebi logo essa estratégia que correu bem, e o TJ McConnell, lá está nesse jogo, até portou-se bem, que era o tal de base suplente e portou-se bem. Mas sim, também outro jogador que, embora passou mais despercebido, que ao que parece também se lesionou, mano, foi assim grave, foi o Miles Turner, embora Miles Turner nestas finais, pois... é verdade que teve bons momentos contra o Chet que também acordou na segunda metade do jogo. O intervalo fez bem a ele e até ao Jalen Williams. Aliás, ao Standard mesmo, acho que fez bem ao Standard. Sim. Não, porque o problema do Standard, não sei se concordam com nestas finais, é que pareciam que eles jogavam então nos primeiros jogos e depois no início deste jogo, pareciam que estavam só a jogar em isolamento. Então foi preciso, acho eu, a segunda parte, para pelo menos jogarem um bocadinho mais coletivamente. Parecia muito agora o ataque começo eu, agora começas tu, agora começo eu, agora começas tu, agora começo eu, agora começas tu. No caso do Chet, a questão de lá está, na segunda parte ter jogado um bocadinho mais assim, que acho que eles abdicaram um bocadinho do art inside, fez, se eu não me engano, foi pelo menos 3 de bloco, mas acho que ele chegou aos 4. Fez ali que ajudou ali os turnovers a subirem para o lado de Indiana, e que no final teve um reflexo interessante no resultado também. Sim. E acho que foi um adaptar também da segunda parte ao Standard esta nova maneira de terem de defender os Pacers. Porque, obviamente, o Haliburton sair faz danos à equipa dos Pacers, mas também há outra equipa que está preparada para defender. Vamos defender assim com o Haliburton. E pronto, estamos a ver estes 5 novos aqui, o que é que se está a passar, como é que defendemos isto? A segunda parte também houve um bocadinho esse ajuste de tipo saber atacar e saber defender, saber parar os Pacers. E o Standard, outra vez aquela questão de o ataque deles vem da defesa, que é os turnovers, e o aproveitamento dos turnovers a nível de pontuação e a ser eficaz. Até porque a eficácia estava, principalmente na primeira parte, estava muito aquém. Sim, é tal, o jogo é citando usar aquela questão do melhor ataque é a nossa melhor defesa, pronto. Sim. É tal cena, e realmente a vitória, e houve ali muitos turnovers, está, causados por aqueles roubos de bola, como disse, do Dort, do Cason Wallace, do Caruso, mais um jogo que... O Caruso acho que
O Caruso acho que defendeu toda a gente. O Caruso não defendeu o Haliburton, porque pronto, não é? Mas se tivesse o Haliburton, também defendia lá no coisa. Ele defendeu o Siakam, defendeu Nembhard, defendeu toda a gente. TJ McConnell, tudo que viesse à frente do Caruso, ele defendia. Eu acho que há uma posse de bola, se eu não me engano, já estavam eles a vencerem ou por 12 ou por 13 pontos, em que o Caruso, no meio dos gigantes, do Obi Toppin e do Mitchell Robinson, atira-se literalmente a um ressalto ofensivo de uma maneira que fiquei parvo. Ele até dá uma queda que eu fico a pensar, homem, já não tens idade para isso? Controla-te um bocadinho. Caruso dá tudo em campo. Sim. E deu tudo e aquilo funciona. E dar uma palavra também ao jogo do Shea, que acaba com 12 assistências. Ele começou, foi-se criticando muito, ele fazer poucas assistências e não estar a delegar. Ele acaba com 31 pontos, não estou em erro, 29 pontos, peço desculpa, acaba com 29 pontos e 12 assistências. Também fez a equipa, fez o jogo fluir ali, trouxe os companheiros para o jogo, que é o que é importante. O Shea aprendeu uma coisa ao longo destes playoffs, que é quando principalmente o tiro exterior não está a funcionar tão bem com ele tem aquela arma muito interessante que é a forma de penetração e normalmente consegue fazer um 2+1 de forma muito predominante. Sei que às vezes há alguma crítica para a quantidade de pontos que é selecionada ao Shea, mas o que é verdade é que também há uma arte nisso. Mas mais do que isso é ele perceber, ok, o facto de eu ser tão heliocêntrico na questão da defesa faz com que abra muitos tiros. Eu lembro-me de um perfeitamente em que o Shea literalmente ataca o garrafão, de tal maneira que há 2 jogadores a virem aos outros, já não lembro quem é, o que faz com que o Jalen fique completamente livre, não é propriamente no canto, mas ali a meio, entre o canto e chamar a ponta do garrafão, e foi uma das assistências que foi para triplo. Portanto, logo aí ele a perceber que, ok, se eu sou rápido, porque tenho aquela agilidade, porque parece-me uma expressão de um bocado uma cobra a guiar os bloqueios e a forma como são os bloqueios para dentro, vai sempre abrir, vai sempre haver alguém num dos lados que vai ficar completamente livre, vai fazer ajuda a mim. Ele explorou isso muito bem. Sim. E o Oklahoma, que acho que estamos de acordo, já a fazer uma espécie de revisão geral destas, não só destas finais, como também do percurso do Oklahoma City Thunder, e depois já iremos falar até mais do futuro, não só do Standard, como também dos Pacers, que temos, lá está a tal questão do Haliburton e também a questão do Miles Turner, vai ser free agent daqui a uma semana. Mas sobre a questão do OKC Thunder, e eu peguei na questão da defesa, isto foi realmente, pegando nas palavras de Nick Harrison, Defense Wins Championships. Não sei se vocês concordam. Ficando para ti. Não, mas agora a falar sério, concordam comigo no sentido de realmente o Oklahoma City Thunder ganharam muito mais pela defesa. Quantas perdas de bola teve os Pacers nesse jogo? Pai, 21. Exato, eu sei que estava contra 20 acordos, não era? 21 perdas de bola contra 7. O terceiro período foi o descalabro. O terceiro período foi... Meu Deus. Mais uma vez o jogo ofensivo, e estás a dizer, é verdade, ofensivamente, nenhuma das equipas foi assim muito boa ao longo da série. Não foi uma série ofensiva, longe disso. Tu viste jogos ofensivos e até equipas ao longo destes playoffs ofensivamente muito mais ricas do que os OKC. Agora, a forma como eles conseguem defender e a forma como há o ajuste, mas atenção, também tem que dar uma palavra ao treinador dos Pacers, porque foi exatamente igual. Houve aqui a questão é que, parecendo que não, o tabuleiro dos OKC tem um bocadinho mais peças que o tabuleiro dos Indiana Pacers, sendo que não. Mas o jogo não sendo bonito ao nível ofensivo, não foi um jogo ao longo das séries, não foi bonito ao nível ofensivo, foi muito interessante ao nível não só de ajuste e a forma como eram defendidos. A forma, desde os Pacers muitas vezes a usarem o Siakam a 5, as próprias vezes em que usaram já os OKC, os 2 bigs ou um big, e qual era o big que estava a jogar,
a questão de quando o Chet jogava assim, a questão de jogar um bocadinho 5-out, mas como estava o Hartenstein, poder ser o pivô para os ressaltos para as second chances dos OKC, porque, e analisámos isso ao longo destes playoffs, ao nível de eficácia não foram uma equipa excelente, não foi uma equipa top tier. Até mesmo quando comparamos, por exemplo, e mesmo com o jogo e a forma como é jogado seja um bocadinho diferente e até percebo mais no sentido em que não esforçam tanto o triplo, mas quando comparamos, por exemplo, com os campeões do ano passado, os Celtics ofensivamente a eficácia era muito mais forte. Os OKC, por outro lado é isso, ou seja, a forma como estas duas equipas encaixaram-se defensivamente, para mim foi a parte interessante destas finais. Porque fomos a ver aquilo que nós gostamos do playoff, não propriamente jogadas bonitas. Às vezes aquilo, por serem tão bem defendidos, muitas das vezes havia tiros muito longe e vimos muitas vezes o Haliburton, quando não estava propriamente a fazer o triplo ao pé da linha dos 3 pontos, estava 3 passos atrás. Vimos muitas vezes a bola a sair no último segundo porque não conseguiam fazer mais. Os próprios Indiana, que era uma equipa conhecida por eu vou tentar fazer o maior número de posses de bola no tempo que eu tenho, em vez de estar a prolongar os 24 segundos, vou tentar reduzi-los ao máximo. Não conseguiram fazer muitas das vezes, porque o 5-5 é meio campo dos OKC, muitas das vezes levava muitos turnovers, principalmente quando aparece o portador da bola, que é logo acompanhado por um dos defesas, ou pelo Lillard, ou mesmo o Carlson Wallace, mesmo o Jalen Williams, e leva muitas vezes a turnovers por causa essa expressão fast hand. Tudo isso tornou a final mais interessante, mas quando olhamos, se quisermos fazer aqui um vídeo de highlights para meter nas redes sociais, difícil. É difícil. É difícil. Mas eu ia pegar nisso, estavas a dizer dos Pacers, porque os Pacers são conhecidos por marcar muitos pontos. Vamos fazer mais pontos que a outra equipa. Portanto, normal, mas vamos fazer muito ponto. E eles têm jogos contra os Knicks e mesmo contra os Cavs que chegam aos 30 pontos. E aqui não tiveram sequer perto disso. Para ser uma equipa diferente também, muito pelo que os Thunder lhes davam, mas também mostraram ali capacidade de se adaptarem. Também me surpreenderam nesse aspecto, porque uma das coisas que se analisou antes desta série é que a maneira da defesa dos Thunder ia neutralizar os Pacers e os Pacers não iam conseguir dar resposta em momento algum. Mas os Pacers conseguiram dar resposta em vários momentos. Não conseguiram sempre, porque muitas vezes não é como eles tinham a jogar, fugia ao ADN deles, mas conseguiram levar a jogo 7. O Thunder. E pouca gente, se calhar, pensou nesse jogo 7. Como o Cyril falou logo no início, uma série que ia acabar rápido. É que os Pacers passam as séries todas como os underdogs, como costumam dizer. Todos. E saltaram todas as... Pronto, a última... Os Thunder não ganharam, mas levaram o Thunder ao jogo 7. Claramente metiam os Pacers. Então a gente dizia, principalmente... Já falando um bocado na época a seguir, sem Jason Tatum, os Pacers iam ter o caminho para a final novamente. Agora sem o Haliburton também, caso mude de figura Muito complicado. No Oeste. Mas a maneira como se adaptaram nestas finais surpreendeu-me bastante. O Ricardo fez um grande trabalho. Um grande trabalho. É um treinador, eu admiro. O Rick Carlisle pede os timeouts, ele parece que tem timeouts infinitos. É impressionante. Verdade. Ele parece que tem os timeouts todos, que os que não usou no passado têm todos para usar agora. Tem sempre um timeout para usar no tempo perfeito para parar o ímpeto da outra equipa. É impressionante. E o mais impressionante do Ricardo, não sei se concordam ou não, ao longo desta série, é que não só ele perde os timeouts no momento certo, mas a equipa entra de uma maneira totalmente diferente a seguir ao timeout. Muitas vezes acontece em todas as equipas, infelizmente, que é o treinador perde o timeout, porque há uma run da outra equipa, mas de alguma forma, passa a expressão, é só para parar um bocadinho o ímpeto da run, porque
pede o timeout e nada muda. Nada muda. O Ricardo lá para... E às vezes os jogadores são os mesmos, mas a forma como ele faz os pequenos ajustes parece um... Lá está, é o que eu estou a dizer. Quando comparamos as armas ou o número de peças que uns têm e outros têm, eu continuo a dizer, é estranho dizermos que o Obi Toppin foi importante uma final de Obi Toppin que vocês falaram do Siakam a jogar assim, que houve fases com o Obi Toppin nestas finais a jogar assim também. A jogar assim, basicamente. E fez muita falta neste jogo 7. Ele fez muita... O Obi Toppin no jogo 6 faz 20 pontos. Também jogaram mais um bocadinho, mas ele foi sempre constante de sair do banco e ser importante. Já em séries anteriores. Ele no jogo 7 sentiu-se a falta do Obi Toppin também. Exato. E depois aqueles timeouts em que tu vias e ajustes que era... Não, embora tens de ser tu mais a assumir que o Haliburton tem o Dort ali, sempre a coisa. Às vezes meter... Às vezes passa a expressão, mas ter a coragem de meter o TJ McConnell, mesmo quando a run está um bocadinho... Reparem, quando olhamos para o número de tempo jogado, mesmo antes da lesão, do Shea comparado com o Haliburton, o Shea jogou muito, obviamente depois com a lesão justificou-se, mas quando estavam os dois, vamos chamar, saudáveis, ou mais ou menos saudáveis, que calculo eu que após uma season de NBA chegar à final, ninguém está propriamente saudável e com uma saúde fé. Mas quando comparas os dois, a forma como o Rick Carlisle aproveitava o Tyrese e metia o Tyrese certas de determinadas maneiras e em pontos estratégicos do jogo, e a forma como complementava o TJ McConnell, e mais do que isso, saber claramente os colegas de quando está o Tyrese jogamos de uma maneira, quando está o TJ jogamos de outra maneira. Que às vezes não é normal. O seu trabalho é época, mas os Pacers... Quer dizer que os Pacers não mudaram... Acho que não mudaram a maneira de jogar da fase regular para a fase dos playoffs. Não mudaram e, portanto, eles sempre fizeram assim. Portanto, eles sabem... Eles chegam aos playoffs, sabem que vai haver mais pressão no Tyrese Haliburton e a equipa sabe responder, porque os jogadores que estão ao lado, seja o TJ McConnell, seja o Nembhard, seja o Shepard, que jogava de vez em quando, não jogava os jogos todos, que saía do banco e jogava 20 minutos e jogava otimamente bem. Estão preparados para entrar e para assumir aquela posição que não é estranho. Era muito mais estranho quando tapavam o Shea e outra pessoa tinha que assumir a tempo inteiro. Era muito mais estranho no standard fazerem isso. E os Pacers, habituados, porque nós fomos vendo, não havia ninguém a destacar-se em termos de pontos, era tudo à volta dos 20, 19, 18 pontos dali, muito à volta. Então estão todos habituados a ter que assumir o momento se for necessário. Ao assumir a bola, o Haliburton jogar mais um bocado off-ball, para descansar um bocadinho até, pronto. O descanso dentro do próprio jogo, não é? Sim. Estás a falar dos minutos jogados. Eu acho que os minutos jogados entre o SGA e o Haliburton, o tempo de uso de cada um do SGA é muito, muito maior do que o do Haliburton. Posso estar enganado, não tenho os números aqui à minha frente, mas aquilo que vejo, como é que dizem, o treinador da vista. Pronto, sim. É o que parece. Não, e mais do que isso, para mim, o mais incrível, e tu, Rafael, falaste de uma coisa importante, e podemos dar aqui um paralelismo com o futebol, que é muitas das vezes há aquele avançado que é extremamente importante, e muitas das vezes o que é que os treinadores fazem? Ok, vai estar um central ou outro central totalmente trancado nesse jogador. E obviamente, se esse jogador andar de um lado para o outro, no caso do futebol não temos isso, a questão de até sair. Mas a questão é, como o esquema defensivo está tão centrado para aquele jogador, quando ele sai, passa a expressão, mesmo que o que venha seja pior, mas a questão é, muda por completo. Então, vamos fazer o mesmo tipo de marcação a este jogador que fazemos ao outro. É que se calhar este aqui abre aqui mais uns deste lado. No caso dos OKC, o que é que eu senti às vezes? O Jalen apareceu bastante bem e foi se calhar a época os playoffs da afirmação do Jalen. Mas muitas das vezes não tinhas propriamente ninguém que pudesse... E eu achei um bocado estranho ter a bola na mão, se não for o Shea. Ou seja, o Jalen aparecia muito bem para finalizar a jogada. Ou fazer, para a expressão, uma jogada sozinho, fazer um roubo de bola, um corte.
o passo para uma desmarcação do Jalen, o Jalen percorre o meio campo adversário e ataca o sexto. Aconteceu isso muitas vezes, era uma jogada habitual. Ou o próprio Jalen recebe do cotovelo, aparece para dentro do garrafão ou dá 2 passos atrás e faz o triplo. Mas não tinhas propriamente alguém que, como o TJ McConnell aparecia às vezes nos Indiana, que era o que é que eu faço com a bola? Às vezes pareciam que se a bola não estivesse no cheio, não senti ninguém a comandar tão bem a bola como senti nos Indiana. Mesmo que os Indiana tivessem muitos turnovers, que sempre foi constante nesta série. O Sheik, ao intervalo, ele teve participação direta em pontos de assistência, 72% da equipa. Era basicamente ele a comandar aquilo. Como também, lá está, já mencionámos isso, Chama McCollum no terceiro período. Aliás, Chama McCollum no terceiro período, se não fosse ele, acho que o jogo podia estar ali arrumado. Podia estar ali arrumado, mas pronto, conseguiu lá manter o jogo aberto e depois no quarto período tivemos uma fase que o jogo como a City Thunder estava a ganhar uma boa vantagem, mas os Pacers, sempre a ser aqueles Pacers a reduzir até chegar a um ponto que estavam a perder só por 10 pontos e até... Verdade. Alto lá. Tem que se dar tudo por tudo. Exato. Não, mas eu gosto lá estar desta equipa dos Pacers, que é verdade que não ganharam, é verdade, mas deixaram aqui uma boa marca e deixaram aquela cena tipo, tudo é possível, lá está, aquelas reviravoltas. Tenho muita pena, honestamente, tenho muita pena da lesão do Tyrese, porque realmente o West está tão aberto para o ano que vem. Está tão aberto. Que é uma pena. É uma pena porque, desculpa Rafael, o que eu vou dizer, mas parecia que era a equipa que estava mais preparada. Pelo menos à partida. Obviamente vai haver as free agents e as trocas e isso tudo. Não sabemos como é que mas sem Tatum, toda a gente olhava para estes Pacers que pronto, são os Pacers que vão avançar. Agora, sem a Liberty também, eu acho que tanto os Pacers como os Celtics vão estar envolvidos lá em cima. A não ser que façam alguma avalanche mais os Celtics fazerem do que os Pacers. Mas quem é que sai do Oeste? Não sabemos o que é que os Knicks vão ser com um treinador novo. Não sabemos o que é que os Bucks vão ser. Sim, porque ainda se fala de trocas na mesma. Mas será que o Giannis vai sair daqui perdendo a oportunidade? Uma troca muito, muito boa para os Celtics. Eu sei que eu estou a pensar de contrato e fins, que é Jonathan Kuminga pelo Derrick White, Jaylen Brown e o Derrick White, os dois. Eu pensava que era só para o Derrick White, juro. Um pouco. Calma. E uma camisola assinada do Curry. Exato. Não é troca, não é coisa. E uma bola, já agora. E uma bola também, uma bola de basquetebol. Não, isso já é muito caro. Isso tinham que dar o estádio também. O TD Garden nem é deles, nem é dos Celtics, é dos... Compravam para dar. Nós fazíamos lá um daqueles campos pintávamos um campozinho ali na zona de Boston para eles, ficava por nossa conta, mandávamos fazer lá, punhamos lá as 2 tabelas. Mas agora falando dos Pacers, não é? Que tem essa situação, e não podemos esquecer, como disse há pouco, temos o Miles Turner. Aliás, são dispostos. É que os Pacers não têm nenhum posto com contrato no próximo ano. Estão todos free agents. Todos. Estes playoffs subiu a fasquia, ou seja, como é que eu ia dizer? Subiu a fasquia no sentido de pessoas mais interessadas no Miles Turner ou desceu? É assim, nestes últimos jogos... acho que manteve. Achas que manteve? Sim. Acho que ele enquanto teve bem, jogou bem, fez o trabalho dele naquela equipa, mas com claramente debilitado. Sim, que ele teve ali, exato. Uma fase estava doente. Exato. Estando debilitado, não estava bem, não é? E pronto. O Miles Turner, que fala-se muito da questão que pode renovar com a equipa, não é? Pode renovar mesmo nos Pacers, é fresco, mas pode renovar. E fala-se que pode ser na casa dos 30 milhões de dólares anuais, ou seja, subir, ele estava a ganhar 20, passar para 30 milhões. Claro que a renovação de Miles Turner por esses valores, ou até mais baixo um bocado, significa que a equipa vai para a Luxury Tax,
Mas pronto, os Pacers... Ainda na primeira apron? Ficou assim no primeiro avental? Ou já não me lembro, porque depois lá está, depende das free agents, que eles têm vários jogadores free agents, estás a ver? O James Johnson, tem o James Johnson free agent, mas esse deve renovar na mesma, pelo mínimo. James Johnson. As coisas é que tu vais querer ir para a Luxury Tax com esta lesão do Haliburton. Porque é um ano parado. E nós sabemos que o ano a seguir, aquele regresso, não é a mesma coisa. Sim, vão estar ali 2 anos a pagar. Eu acho que eles vão trocar pelo Damian Lillard e vão ficar com os dois no estaleiro. A Luxury Tax, eu acho que não é feliz, porque a própria direção já tomou essa decisão de se for para a Luxury Tax, temos que ir. E aliás, temos que ser a equipa chega ao ponto. Uma coisa é ir à Luxury Tax a pensar que tiveste nas finais da NBA e para onde estás lá outra vez. Outra coisa é ir para a Luxury Tax, pagares mais, perderes dinheiro. Quando o teu melhor jogador está no tamanho ano inteiro. Eu percebo o que queres dizer, e os próprios Pacers não são equipa de Luxury Tax. Os Pacers são uma equipa que foge muito da Luxury Tax, tenta fugir muito disso. Eu percebo o que queres dizer, porque aliás estamos a falar de mercado pequeno, um dono não é o Steve Ballmer ou não sei o quê, tipo, ganha muito e pronto. Atenção que são um mercado pequeno, mas o nível de desporto indiano é muito forte. Sim, os Colts. Muito forte. Os Colts, não é da NFL, exato, tem uma bela... É que é assim, não te esqueças de uma coisa, vão aumentar o contrato do Miles Turner. O que é que eles fazem com o contrato do Mathurin? Sim, que o Mathurin vai entrar no smart contrato. Está quase, não é paga, mas está quase. O que é que vão fazer ao contrato do Neesmith? Neesmith não vai ficar a ganhar 11 milhões por ano. Nem o Mathurin 10 milhões. Exato. Tenho que fazer aqui algumas escolhas e se calhar, pronto, não sei. Embora vai tentar ganhar 20 também, quer dizer. O Manafort foi no ano passado e atenção, foi um bom contrato. Foi, mas o Shane McConnell também renovar, o Haliburton e pronto. Siakam também. Gui Santos pelo Pascal Siakam para ajudar-vos nos contratos. A coisa é que o Siakam, grande jogador, bom jogador, tudo bem. Ganhar o mesmo que o Haliburton. E sabes porquê? Porque o Haliburton foi ao NBA, senão ganhava menos. É a vida. É um bocadinho a mais. Não, é assim. A questão aqui é assim. Há uma diferença então. Eu percebo o que estás a dizer. No esquema de jogo, o Tyrese é muito mais importante, mas ao nível de qualidade, há uma diferença assim tão grande entre o Tyrese Haliburton e o. E tu viste, no jogo 7, alguma coisa aconteceu. A equipa. A questão é que é assim. Eu acho que o Pascal Siakam, a grande nível, o outro tem que existir. Eu acho que o Pascal. Imagina, o Pascal tem uma questão que faz com que ele seja mais interessante que o Tyrese e isso possa refletir nos contratos. Acho que o Pascal é muito plug and play. Qualquer equipa mete o Pascal Siakam e aquilo resulta. Acho eu. E o Haliburton não? Acho que o esquema tem que mudar um bocadinho. Faço-te a pergunta assim. Tens de escolher um jogador para começar a tua equipa. Escolhes o Pascal Siakam ou escolhes o Tyrese Haliburton? Então o Tyrese Haliburton é melhor jogador e pronto. Não, mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Isso também tem a ver com a questão. Não te esqueças que os contratos também refletem aquilo que tu vales para fora. Bem, o Haliburton vale muito mais para fora do que o Siakam. Eu disse aqui e ao longo das semanas valorizei muito o que o Siakam foi fazendo. E a importância é que ele teve. Estava na discussão do Finals para este Finals. E mereceu completamente o Conference Finals de MVP. Acho que foi claramente o melhor jogador ali e sem dúvida. Mas acho que para cá está, para fazer uma equipa, olhamos para um Haliburton e vemos tudo, ok. Um Haliburton podemos confiar na defesa não, mas no jogo. Então, o Haliburton acima do Siakam. Sim. Para o Siakam conseguir valer aqueles 50 milhões, sem dúvida. Tem que ter um Haliburton. Um Haliburton para valer aqueles 50 milhões, não tem que ter o Siakam. É isso, pronto. Ok, sendo assim, não vou dar o Gui Santos. Vou dar só uma pick de segunda ronda do draft de 2042. Mas vamos ver. Pede uma aos Santos. Exato, os Santos têm muitas. Já vamos falar deles, daqui um bocadinho.
Já nem sei. Já sei. Os Pacers que tiveram a sorte. Antes daqui do jogo 7, pelo menos por um lado tiveram essa sorte, que foi a troca que fizeram com os Pelicans. Até nisso os Pelicans têm azar. Os Pelicans trocaram, antes deste jogo 7, a pick dos Pacers 2026 pela pick 23 deste draft, que era dos Pacers. E agora os Pelicans estão tipo, epá, agora que... Os Pacers vão ser a equipa de playoffs na mesma. Não... Sim, atenção. Eu falei há pouco que os Pacers têm aquela filosofia de não ir muito para a Luxury Tax, como também tem aquela filosofia de não tancar. E isso é certo. Para o ano eles não vão tancar e agora... E atenção, e parece-me que são não tancar um bocadinho melhor que Miami. Para o ano, eu acho que para o ano pode ser um ano muito importante para os Pacers. Se fosse eu que mandasse nos Pacers, eu olhava para aquilo e pensava, bem, temos aqui um jogador no banco que tentou neste jogo 7 assumir e mostrar que era capaz de levar isto para a frente e seguir num patamar subir o seu nível de jogo, que é o Mathurin. Sim, e pegar naquilo, Mathurin, este ano estamos aqui todos, este ano é para tu evoluires, para tu chegares a um nível acima. E tu chegas em 2027, se tudo correr bem, com o Tyrese e o Mathurin, e quem tiver à volta, porque podem sempre fazer uma troca, alguma coisa, e teres duas figuras importantes. Não sabemos se vamos ter o Pascal, mas pode até ainda ter o Pascal. Exato. E eu acho que pelo menos esses três. Interessante, pode ter uma interessante evolução. E podes pegar na questão do contract year, que é, olha, Mathurin, vai entrar no último ano de contrato. Opa, mostra o que te vales. Yeah. Ou então podem sempre trocar para os Warriors por uma pick de terceira ronda. Terceira ronda. Yeah, eu estou a tentar tudo. Estou a tentar tudo. Mas vai haver alguém que vai me ouvir. E já agora já tiveste Jimmy Butler. É verdade. Já chega. Exato. Deixa para os outros. Houve alguém que teve o Luka Doncic. Nem sabem como. Grande Nick Harrison. Sobre o jogo, o Nick Harrison está disposto a dar a primeira pick. É que não sei como é que o Nick... Eles querem ganhar já. Pelo Kuminga, né? Pelo Kuminga. Exato. Eu ainda me lembro, eu ainda sou do tempo em que tu estavas louco com o Kuminga a jogar bastante bem. Não, eu nunca gostei. Eu nunca gostei do Kuminga. Isso foi a pegar com o Bruno quando foi naquela... Lá está, quando o Curry se lesionou-se, eu peguei com ele a dizer que o Kuminga estava... Nunca. Imagina, isto no futebol é igual. Há certos jogadores com embirro. O Kuminga é um deles. É tipo, joga a bola. Passa a bola. Tu não és o Michael Jordan. Diz que tens uma consulta e sai, por favor. Já agora, sobre o Oklahoma City Thunder, não há assim muito a dizer. Este off-season vai ter a questão do Chet e o Jalen Williams, que tal como o Mathurin, para o ano vão entrar no último ano de contrato, mas já a partida serão renovações muito fáceis de resolver e a partida vai ser as tais Max Rookie Extension, os tais 25% do cap e pronto, o resto do plantel tem contratos, o Shayna tem mais 2 anos de contrato, mas não vai renovar para já o seu Super Max porque é mais rentável ele renovar no próximo verão tal Super Max e ter mais anos garantidos e até mais um bocado de dinheirinho, que é pouco, atenção, que é pouco. Que é pouco que ele ganha, que pode ganhar, lá está na casa dos 80, ou perto disso, quase 80 milhões de dólares anuais. Parabéns ao Oklahoma City Thunder, primeira vez lá ganhar aqui o título da NBA, não é? Do Seattle vai para Seattle quando for a cena da expansão, 7º campeão diferente, não é? Já falámos disso nessa altura quando foi nas finais da conferência, 7º campeão diferente em 7 anos. Muito, muito interessante. E também outro dado interessante é que até isso foi lançado no nosso grupo, não é? Do VFU NBA, e já agora sigam-nos, não, e vão lá ter o nosso grupo, vocês são sempre bem-vindos por lá, que uma curiosidade que o Adam Silver, no reinado, digamos assim, do Adam Silver, houve mais campeões diferentes que no David Stern, exato.
Aqui foi um belo dado que meteram nesse grupo. É o que é. Dinastias, pessoal. Pá, também dinastias. Exato. Lakers e não sei o quê, exato. Tem que ser. Bulls, também é sempre... Atenção que dinastias, se for daquele senhor ali de Golden State, sou sempre a favor. Os outros já acham um bocadinho mal. Olha, o Adam Silver apanhou isso, 2014, até 2025 apanhou isso, exatamente. Vamos ver, Pumba. Já o David Stern foi de 1984 a 2014, foram 8 campeões diferentes. O Adam Silver, lá está, 2014 a 20, até este ano, hoje foram 9 campeões diferentes. Passando, antes disto tudo, do jogo 7, tivemos uma troca de Kevin Durant, exatamente, logo para abafar. Gostei muito de ele estar numa conferência em Nova York, quando descobrem todo, olha, o KD foi trocado. E a cara dele, tipo... Também estava a assinar, também estava a fazer cartas de troca também. Estava a saber se vai ser trocado. Também aí estava o LeBron James, também estava o Wembanyama a jogar contra 100 pessoas no tabuleiro de xadrez. Estava engraçado esse evento. Aí, o James Harden também fez ali a entrada Hulk Hogan também, ali a barba. Ele tinha que pintar a barba. Eu gostei também de ver gostei de ver certos e determinados lutadores de wrestling a tentarem fazer triplos e a serem tão maus como eu. O Cody Rhodes, bela técnica de lançamento do Cody. Mas sobre o Kevin Durant, tivemos a tal troca, né, do Kevin Durant para o Houston Rockets. Sempre foi para o destino, um dos destinos que ele queria. Por, então, o Jalen Green, também era um jogador que estava metido no mercado de trocas e já no ano passado falava-se muito se vai sair ou não. Acabou por sair neste verão. Dylan Brooks também, para equiparar, lá está os contratos, não é? Do Jalen Green com Dylan Brooks para vir o Kevin Durant. E depois uma pick de primeira ronda, que foi a pick deste ano que os Houston Rockets tinham, mas tinham dos Suns, exatamente, que é a pick número 10, e mais 5 picks de segunda ronda. Sim, uma pick de primeira ronda, pick 10, e mais 5 picks de segunda ronda. Só para depois também falar de outras coisas que veio-se a saber, mas é mais da concorrência, vamos dizer assim, concorrência ou proposta da concorrência. Miami Heat, parece que o Pat Riley queria fazer um mega negócio com o Rosier, Wiggins, só uma pique e o Ram Rakas. Isso provavelmente a pique era de terceira ronda. Não, era por acaso era a pique primeira ronda deste ano, a pique 20. E quando os Suns, o Matty Shiba foi ao Pat Riley, e que tal um Nikola Jovic, e que tal meter mais piques, ou de primeira ronda, ou de segunda ronda, não, o Shiba só podia uma pique a mais de primeira ronda, podia ser 2030 ou 32, e mais piques de segunda ronda. Pat Riley foi firme, não, eu só dou esta pique, não dou mais nada, nem piques de segunda ronda, nem piques de primeira ronda, e Nikola Jovic é introcável. Pronto, ok. Está a ficar velho. Claro. Está a ficar velho, não está? Eu tenho o Nikola Jokic, eles querem. Não é esse. Não é esse. Eu acho que sim. Então, eu tenho aqui o Jokic nunca. É a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Nunca vou trocar o Jokic. Wiggins. O Spolstra a arrancar cabelo. Não é o mesmo. Depois, não é o mesmo, mas funciona igual. Vocês estão um bocadinho desagradável. Nasceram na Sérvia. É tudo a mesma coisa. Nasceram na Sérvia. Andrew Wiggins. Quem é Michael Jordan ao pé de Andrew Wiggins? Também gosta de cavalos. Maple Jordan. Wiggins foi o Maple Jordan no seu draft. Maple Jordan. Exatamente. Ainda por cima é mais barato. Vem lá do Canadá, o dólar é mais barato. E o Scary Terry, que é o Terry Rozier, não se lembram da alcunha Scary Terry? Claro. Isto, a questão aqui é, eu compreendo que o Pat Riley e o Zito não queiram dar demasiado para terem um Kevin Durant com 36 anos. Olhando para a equipa que o Zito tem agora e metendo o Kevin Durant, o que é que eles estão capazes de conseguir? Se ganham um Oeste com a equipa que tem com o Tyler Hero e com o Kevin Durant e com o Bam, são capazes de fazer um bom torneio de 3-3 nas Bahamas quando forem eliminados.
Mas então, portanto, eu percebo muito mais que uma equipa como os Rockets tenha disposta a dar mais porque Kevin Durant do que os Heat. Eu não sei bem, os Heat às vezes parecem os Lakers. Estão sempre pelas trocas todas, fazem propostas pelos jogadores todos. Os Heat têm jogadores e picos para a troca, os Lakers não têm, mas pronto. Mas os GMs nem são todos o Nico Harrison, não é? Não. Claro. Eu acho que o Pat Riley estava com o telemóvel a dizer assim: ui, que eu vou enganar este. Eles vão olhar para o Nico Harrison e pensar: que grande gênio, calma aí que eu tenho aqui uma proposta mesmo. Eu achei piada, vou-me adiantar um bocadinho, mas achei piada foi comecei a ver vários documentos e vários jornalistas, repórter dizerem e os Suns agora com aquele backcourt, com aquele dupla de Devin Booker e Jalen Green, aquilo vai ser fantástico. Minutos depois, Jalen Green vai ser trocado. Fantástico. Fantástico. Sabes que eu sempre ouço os Suns? Faz-me lembrar uma música que eu gosto muito, do Soundgarden, que é Black Hole Sun. Aquilo é um buraco negro de... Primeiro, a música é altamente depressiva, que é o que eu sinto a ver os Suns. Depois, é um buraco negro muito mau. Os Suns são... Não sei. Eu disse-vos antes que é criminoso a maneira como os Suns usaram os seus assets, o que eles tinham. Michael Bridges, todas as picks que eles ganharam, tudo o que eles tinham, eles trocaram tudo e mais alguma coisa, e neste momento, para a amostra, tem o Bradley Beal, tem o Jalen Green e o Dylan Brooks. E há 5 picks de segunda ronda. E não é bom o Bradley Beal? É uma equipa que teve nas finais da NBA. Sim. Mas tem o Bradley Beal? Que não quer sair. Óbvio. Então, pelo que eu sei, aquele dinheiro todo em Arizona, com bom sol, querias o quê? Sim, Arizona. Também é só praias como Miami. Não tem praias como Miami, mas acredito que faça calorzinho e dê para andar na rua de tanga. E parece-me que o Bradley Beal é um homem que gosta de andar na rua de tanga. Mas não sei. Eu honestamente não sei. Eu sempre que olho para os Suns, isto é engraçado, porque eu acho que todos nós aqui já passamos por maus dias no trabalho. E começamos a duvidar do nosso valor. Mas nós, quando estamos assim, meio depressivos e afins, nós pensamos, mas olha, não sou os Suns. E aquilo aumenta a disposição. Não sou os Suns ou dos Kings. Eu acho que os Suns ainda são piores, porque os Kings, imagina, os Kings houve uma vez que resultaram. Os Suns também, mas foi há muito tempo. Ok, onde é que anda o De'Aaron Fox mesmo? O De'Aaron Fox anda a fazer de amigo de um ET. Eu acho que... Não te lembras que eles preferiram o De'Aaron Fox ao Halliburton? Pois aquilo... Então... É preferências. Queres que eu te lembre quem foi a minha pick de segunda ronda há bem pouco tempo? E bem. Lenda. E bem. Muito, muito sábio. Um homem sábio. Parece a minha vida amorosa. Nós estamos aqui a bater nos Suns, mas os Rockets, basicamente aquilo que nós dissemos que lhes faltava, que era ataque, firepower. O go-to-guy. E o go-to-guy, o carrega a equipa ao ataque, tem um lançamento. E basicamente, aliás, eles não prescindiram do Jalen Green, mas como eu digo, já está basicamente na porta de saída. Eu acho que o Dylan Brooks faz mais falta que o Jalen Green. Mas bom. E não só, eu acho que também quem agradece esta troca é o Rich Shepard, por exemplo, que agora já abriu mais espaço para ele jogar, aí é que eu já tenho mais oportunidade para jogar. E não só os Rockets, só gastaram uma pick, primeira ronda, e tem as outras picks que tem, não é? Incluindo ali uma pick swap dos Nets, que pode ser valiosa, continua a ter outras picks dos Phoenix Suns, exatamente, a 27 e 29 e é uma pick swap. E por acaso lá está, como disse a vocês, na altura,
eles ainda tinham aqui algumas ferramentas para atacar os gigantes. Embora eu não acredite, atenção, porque basicamente é fazer um all-in. Para atacar os gigantes tem que dar tudo, piques, e lá está esta malta, estes jovens jogadores, e basicamente tinha que tirar a profundidade. Mas tem ali coisas, ou seja, ainda podem mexer, podem fazer mais ali qualquer coisa, não é? Eu acho que tem de fazer, dar ali algo mais à equipa. Sim, mas lá está. Mas, Rafael, eles ainda têm, lá está, tem coisas que podem fazer para melhorar ainda mais a equipa, percebes? É isso que eu quero dizer. E eu disse a semana passada que perguntei-vos se a renovação do Steven Adams não queria dizer que o amigo vinha para Houston. Eu perguntei se a renovação do Steven Adams em Houston não queria dizer que o amigo Kevin Durant vinha ter com ele. E veio. Eu pensava que iam fazer mais uma edição do Aquaman. E podem fazer. Podem fazer sem dúvida nenhuma. Mas eu avisei disso e aconteceu. O amigo. Mas acho que Sengun, Van Vliet, Kevin Durant, ali com mais umas mexidas que acho que devem fazer, eu acho que ficam ainda mais candidatos no Oeste. Porque nós falámos, eles ficaram em segundo lugar, mas parece que era um falso segundo lugar. Não estava ali um bocadinho acima deles. Mas com o Kevin Durant ali à mistura, aquilo fica um bocadinho diferente. Exato. Mas está, os Rockets que agora com isto, eu não vou dizer que agora passa a ser um grande candidato ao título, não, mas que fizeram um upgrade. Isso, claro, está, passado do Jalen Green para o Kevin Durant, pá, não é? Ainda por cima, mesmo que sejam Cirilo, pensa uma coisa, que é, os Rockets ficaram em segundo lugar do Oeste, certo? Sim. E basicamente foram eliminados na primeira ronda. Eu acho que neste momento estão pelo menos melhor, se não muito melhor do que estavam nesse tempo. Ou seja, teres Kevin Durant, principalmente para aquilo que aconteceu com os Warriors, que foi, honestamente, a defesa estava lá, mas faltou ataque. Pelo menos isso é uma peça claramente para o ataque. Agora, é o Kevin Durant com 36 anos. Eu adoro o Kevin Durant. O Kevin Durant. Não sei porquê. Mas é assim, acho que vai ser um verão de trabalho para o Udoka, e-mail Udoka, e ele vai estar na sua poltrona feita de dólares sentado a pensar como é que vai fazer este novo ataque com o Kevin Durant à mistura também. Uhum. Vamos ver como é que vai ser. Não querem um Jonathan Kuminga para ajudar no ataque? Estou disposto a dar. Os Rockets só lá mais está. Valo. Ui. Os Nets se calhar ainda vão buscar. Vão-te fazer o favor e vão buscar o homem. Mas isso é que era. Obrigado. Os Rockets... Olha, cuidado, que ainda leves o Wiggins. O regresso do Entre um e outro, venha o Wiggins. Ou o Scary Terry. Acho que mesmo assim ele poderia ficar assustado. Temos nos Rockets, tem a questão do Fred VanVleet ainda, que tem uma team option, que agora fala-se muito por causa desta questão do Kevin Durant. O que pode acontecer é negociar com o jogador e desativar a team option e, estender o seu contrato por mais 3 anos, mas claro, não a ganhar 40 e tal milhões anuais. Mas baixar assim o seu contrato e continuar a ser assim o base principal desta equipa. Mas está, estes Rockets ainda têm aqui margem para fazer e para fazer mais upgrades, e vamos estar atentos a isso. Sobre Giannis, não há nada, e os Spurs agora, claro, surgem como principais candidatos. Spurs que depois de terem sido metidos como principais candidatos, parece que fugiram um bocadinho. E já sobre o outro caso que também falou-se muito, da proposta do Minnesota Timberwolves, bem, Kevin Durant disse logo que não, e por isso foi logo um negócio abaixo as conversas. Muito bem, malta, regressamos então para a semana. Que podemos ter aqui novidades a nível do off-season, isso que aliás vamos ter esta semana o draft, por isso fiquem bem. Giannis por Jonathan Kuminga, eu acredito.